Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero resolver a segunda questão da nossa lista, que inclusive, se você está chegando agora, você pode ter acesso a essa lista. Basta você entrar aqui na descrição, lá você vai ter acesso à nossa lista, lá no meu Drive. Você pega e tenta resolver. Já resolvemos a primeira questão, hoje eu vou resolver a segunda. E para quem não participou, nós já tivemos também uma live comunitária resolvendo toda essa lista. O que a banca quer com esse primeiro tópico de matemática, ali de conhecimentos básicos? A banca quer saber se você sabe trabalhar com números inteiros, racionais e números reais e saber resolver problemas de contagem. Lógico que a banca não vai colocar uma operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz quadrada de qualquer um desses números. Número decimal, fracionário, número inteiro, que pode ser positivo ou negativo. Ele vai colocar tudo isso dentro de um contexto. E ele vai colocar uma cereja nesse bolo, certo? Ele não vai colocar só uma questão para você adicionar frações ou resolver uma equação do primeiro grau ou adicionar números decimais ou multiplicar. Não, ele quer que você faça isso, mas dentro de um contexto. E muitos alunos perguntam, mas professor, como que eu vou ter essa ideia de resolver essa questão? Bem, eu sempre falo o seguinte, que eu não sou o melhor professor e estou muito longe, na verdade, de ser esse professor. Os alunos olham para os professores e acreditam que nós somos mágicos, deuses e tudo mais. Na verdade, não. Na verdade, nós temos um pouco mais de experiência. Então, quando a gente olha para a questão pela primeira vez, a gente já consegue entender o que a questão está pedindo, certo? E como que isso acontece? Você tem que ter experiência. Você tem que passar pelos processos de resolver várias e várias e várias questões para quando você bater o olho, você já sabe o que você tem que fazer. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela para a gente resolver a segunda questão dessa lista que está disponibilizada. Se você quiser participar das lives comunitárias, basta que você entre aí no grupo do WhatsApp para a gente fazer o agendamento. Já te digo que essas lives elas não estão sendo feitas aqui no YouTube, elas são privadas na minha sala virtual, certo? Onde eu sei quem são as pessoas que estão ali, ok? E aí nós conversamos, nós tentamos tirar as dúvidas em relação a todas essas listas que estão sendo colocadas aqui na sequência de vídeos aqui certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela para a gente fazer essa resolução. Muito bem. Então vamos lá. Eu sempre estou colocando aqui para vocês o edital, essa parte aqui de conhecimentos básicos, que é para agente de tecnologia e agente comercial. Nós temos aqui português, inglês e nós estamos falando aqui de matemática. Nós estamos falando do primeiro tópico, como eu já mencionei: números inteiros, racionais e reais e problemas de contagem. Ah, professor, eu não sei o que é um número inteiro. O que você tem que entender aqui não é decorar isso aqui. Você tem que entender que você tem que saber trabalhar com números inteiros, o 2, o 3. Eu tenho que saber trabalhar com os inteiros negativos também, menos 2, menos 3 e todos os outros. Eu tenho que saber trabalhar com números racionais. Isso significa que eu tenho que saber trabalhar com um número decimal. Eu tenho que saber trabalhar com frações. Eu tenho que saber trabalhar com dízimas periódicas. E eu tenho que saber fazer todas as operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz quadrada, com todos esses números. Vamos lá. Vamos fazer uma leitura dessa questão para a gente entender como que nós vamos resolver. Vamos lá. Uma questão, lógico, né, da banca SES Gran Rio de 2018. Baldo usa uma calculadora que ignora todos os valores após a primeira casa decimal. Pensa comigo, o número que eu escrevi aqui, decimal, que é um número racional, é esse aqui, ó. Então, eu tenho uma primeira casa decimal, que é o 2, que nós chamamos de décimos, e nós temos a segunda casa decimal, que nós chamamos de centésimos. E lógico, nós teríamos aqui, por exemplo, milésimos também.
Muito bom. Então, o que a calculadora de Baldo está fazendo? Ele ignora a primeira casa decimal no resultado de cada operação realizada. Então, vamos supor, eu realizo uma operação na calculadora, tá? Que eu não vou colocar aqui qual é, e o resultado dá 0,24 ou 24 centésimos. A calculadora de Baldo está fazendo o quê? Está considerando, ignora todos os valores após a primeira casa. Então, ele está ignorando o 4. Então, se eu estou fazendo uma operação aqui, que pode ser qualquer uma, inclusive multiplicação, que é o que é feito aqui. Se o resultado dessa multiplicação está dando 24 centésimos, a calculadora de Ubaldo descarta o 4 e considera apenas 2 décimos, ou 0,2, como é a forma que a gente gosta de falar. Certo? Então, essa é uma primeira interpretação. Então, não basta você saber apenas trabalhar com números decimais, ou números fracionários, ou números inteiros. Você tem que ter experiência nos enunciados. Você tem que ter uma capacidade de interpretação das questões. Então vamos lá. Desse modo, quando o Baldo faz 4/3 multiplicado por 6/5, a calculadora mostra o resultado de 1,3 multiplicado por 1,2, que é igual a 1,5. O que a calculadora de Baldo fez aqui? Ele pegou 4/3 e transformou em 1 inteiro e 3 décimos. Vamos lá? Pensa comigo. Ó, eu tenho, só para a gente entender. Eu tenho 4/3. Quanto que dá 4 dividido por 3? Vamos fazer aqui? Eu quero entender o que a calculadora de Baldo está fazendo, embora eu já tenha mostrado aqui. 3 vezes 1 é 3, vai sobrar 1. E aí eu não tenho mais nada para descer, então nós vamos colocar uma vírgula aqui e vamos colocar um zero aqui, porque eu tenho que dar uma resposta em décimos. E aqui eu tenho um inteiro, então eu transformo um inteiro em décimos. Então eu tenho 10 décimos. Então 3 vezes 3 é 9 e 10 menos 9 é 3. Muito bem, eu já sei que não tenho nada para descer aqui do dividendo, então eu tenho que dar uma resposta em centésimos. Então eu transformo esses 3 décimos em centésimos. Então coloco um zero aqui. Quanto que vai dar isso? Não, na verdade não é 3, né, gente? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, vamos lá, vamos lá. Aqui vai sobrar 1, né? Muito bem. Então eu não consigo dividir, não tem nada para descer, vou colocar um zero aqui, porque a minha resposta tem 100 centésimos. Então 3 vezes 3 vai dar 9 novamente. Então vamos lá, vamos colocar um 9 aqui. 10 menos 9, 1. Você já percebeu que isso aqui vai dar uma dízima periódica. O que a calculadora de Baldo está fazendo? Ela está simplesmente ignorando todos esses números que estão aqui, ó. E está dizendo que é 1,3, que é justamente o que está sendo mencionado aqui no enunciado. Então, nós já entendemos o que a calculadora de Baldo está fazendo. Ele está descartando aqui os números depois da primeira casa decimal e ponto final. A mesma coisa aqui com 6 dividido por 5, que vai dar aqui 1,2. Eu nem vou fazer essa conta, porque nós já entendemos o que a calculadora de Baldo está fazendo. Muito bem, então vamos lá, vamos dar sequência. Então, a calculadora mostra o resultado de 1,3 multiplicado por 1,2 e você tem o resultado de 1,5. Toma muito cuidado. Deixa eu fazer essa multiplicação aqui, ó. Eu tenho 1,3 multiplicado por 1,2. Pensa comigo. Não negligencie isso aqui. Eu tenho uma casa decimal aqui, ó. A casa decimal é o que está aqui, ó, à direita da vírgula. É o número 3. Então, vamos lá. Eu tenho uma casa. Aqui eu tenho uma casa, que é o 2. Eu vou somar as casas, dá duas casas. A minha resposta tem que ter duas casas decimais. Então eu vou multiplicar isso aqui sem considerar vírgulas. Ou seja, eu vou multiplicar o 13 por 12. Então 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 1 é 1. Isso vai dar 6, isso vai dar 5, isso vai dar 1. Muito cuidado com isso aqui. Eu vou andar duas casas decimais. Uma, duas.
A resposta da multiplicação deveria ser 1 inteiro e 56 centésimos. O que a calculadora de Baldo fez? Disse que é só 1,5. Ele desconsiderou isso aqui. Então, pensa comigo. Ele pegou 4/3, dividiu e achou isso aqui. Então, ele já acabou com todas as casas decimais aqui, depois do 3. E aí, depois, ele multiplicou esses dois números e chegou nesse. Também acabou aqui com a casa decimal. Então, muito cuidado com o que você vai fazer agora aqui nessa questão. E ele fala assim, ó, portanto, há um erro no valor final de 1/10, ou 0,1. Pois 4/3 multiplicado por 6/5 é igual a 24/15, que é igual a 1,6. Então, o erro é o quê? O certo seria 1,6. Mas a calculadora de Baldo está tirando algumas casas decimais. Então, ele chegou num valor diferente, menor. O erro é o quê? É a diferença entre esses dois valores. Se você pegar 1,6 e subtrair de 1,5, o que você vai encontrar? 6 menos 5 é 1, vírgula embaixo de vírgula, e 1 menos 1 é 0. Então, o erro é de 0,1, ou de 1/10. Isso está sendo colocado aqui. Isso está sendo colocado para você entender o processo. Agora, vamos lá. Qual o erro da calculadora de Baldo para a expressão 10/3 multiplicado por 10/3 vezes 9? Então, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui para a gente fazer essa operação. Ah, professor, eu tenho que fazer tudo isso na hora da prova? Não. Você tem que entender o processo. Ah, mas eu tenho que dividir o 4 por 3 para entender que é 1,3? Se você não entendeu aqui de forma abstrata na explicação do enunciado, sugiro que você faça rapidinho 4 por 3 e ache o resultado. Só para você entender o processo. Se você entendeu, você não precisa fazer nada disso. Você vai direto para a questão. Muito bem. Vamos ver o que é correto primeiro? O que é correto aqui? Porque ele quer saber o erro da calculadora. Então, primeiro a gente vai fazer o que é correto. É 10/3. Foi colocado aqui parênteses aqui, que não há necessidade. Inclusive, eu vou colocar o ponto, tá bom? Que representa a multiplicação. Então, eu tenho 10/3 multiplicado por 10/3. É o que nós temos aqui, ó. 10/3 multiplicado por 10/3. E tudo isso multiplicado por 9. Então, tá aqui, ó. Ah, mas eu tenho que dar prioridade aqui, porque tem um parênteses. Tudo bem. Se você entende um pouco as regras aqui de prioridade, você vai ver que tudo isso aqui é uma multiplicação. Então, tanto faz eu fazer 10/3 vezes 10/3, pegar o resultado e multiplicar por 9, ou então multiplicar tudo de uma vez. Vamos lá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir a regra aqui, não coloquei parênteses, mas vou seguir. 10/3 vezes 10/3 é o quê? 10 vezes 10, 100. E 3 vezes 3, 9. E vou repetir esse 9 aqui na frente. O que eu posso fazer? Técnica de cancelamento. Esse dá por 9, que dá 1, e esse por 9 vai dar 1. 100 vezes 1, 100. Então, aqui nós já temos uma primeira resposta. Essa é a resposta correta que a calculadora deveria apresentar. Mas a calculadora de Baldo está ignorando valores após a primeira casa decimal. Então, vamos ver o que a calculadora de Baldo está fazendo. O que a calculadora está fazendo com 10/3? Porque isso aqui já é uma operação. Vamos lá, deixa eu fazer aqui no separado aqui, ó, 10 dividido por 3. Quanto que está valendo isso aqui? Então, eu sei que 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 é 1. Vou colocar uma vírgula aqui, porque não tem mais nada para descer. Vou colocar um 0 aqui, porque eu tenho que dar uma resposta em décimos. E eu tenho aqui só unidade, né, que é uma unidade. Eu transformo uma unidade em décimos, então por isso que eu coloquei um 0. Então, 3 vezes 3 vai ser 9 novamente. E vai sobrar 1. Ah, eu já posso parar por aqui, porque não me interessa o que vem depois. Porque a calculadora de Baldo está descartando. Mas vamos lá, só para você entender. Eu tenho que dar uma resposta em centésimos. Então, vou colocar um 0 aqui
e 3 vezes 3 é 9, e vai sobrar 1. Então, percebe que 10 terços, ou 10 dividido por 3, vai dar 3,333 se a gente seguir esse processo. É uma dízima periódica, mas a calculadora de Baldo está dizendo que, ó, cancela tudo que vem depois da primeira casa. Então, eu vou dizer que 10 terços é 3,3. Então, a minha conta é essa aqui, ó. É 3,3, que é o 10 terços, multiplicado por 10 terços, né, que eu acabei de fazer aqui, que é 3,3, e tudo isso multiplicado por 9. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu tenho que fazer essa multiplicação. E agora a gente pode entender um pouco por que ele está colocando um parênteses aqui. Porque ele quer que você dê prioridade aqui. Então, bora lá, bora colocar isso aqui, ó, esse parênteses. Vamos multiplicar isso aqui, sabendo que quando você multiplicar esses dois, você tem que desconsiderar as outras casas decimais. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, 3,3 multiplicado por 3,3. Mais uma vez, não negligencie isso aqui. Uma casa decimal aqui e uma casa aqui. A minha resposta tem que ter duas casas decimais. Vamos multiplicar. 3 vezes 3 é 9 e 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9 e 3 vezes 3 é 9. Isso vai dar 9. 9 mais 9 é 18 e 9 mais 1 é 10. Duas casas decimais. Uma, duas. Então, aqui eu tenho 10,89. Só que a calculadora de Ubaldo desconsidera todas as casas decimais após a primeira. Então, essa multiplicação aqui na calculadora de Ubaldo vai dar 10,8. E isso tem que ser multiplicado por 9. Podia ter feito na frente, né? Como está feito aqui, mas tudo bem. Vamos lá, vamos colocar aqui na frente, só que eu vou apagar isso aqui. Então, essa multiplicação vai dar 10,8 na calculadora de Baldo, multiplicado por 9. Essa é a conta que nós temos que fazer. Vou apagar isso aqui e vamos realizar a próxima multiplicação, que é 10,8 multiplicado por 9. Pensa comigo. Esse número aqui tem uma casa e esse aqui não tem casas decimais. Ele nem vírgula tem. Então, a minha resposta tem que ter uma casa decimal. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 0, 0. 0 mais 7, 7. 9 vezes 1, 9. Uma casa decimal. Então, vamos colocar uma vírgula aqui. Então, essa multiplicação vai dar 97,2. A calculadora de Baldo desconsidera tudo que aparece após a primeira casa decimal. Ah, mas professor, eu não tenho nada aqui depois da primeira casa. Ótimo, então vai ser 97,2. Muito bem. Agora, eu já tenho dois resultados. Eu tenho um resultado que é o verdadeiro, que é 100. E agora eu tenho um resultado que não é o verdadeiro, que é a calculadora de Baldo, né, que está cancelando casas decimais e, lógico, vai apresentar erro. O que é a diferença? Deixa eu apagar isso aqui. O que é a diferença? A diferença é o erro. É o erro da calculadora. Então, você vai lá e faz 100. Vou botar aqui, ó. Erro é igual a 100 menos 97,2. Quanto que vai dar isso? Não sei. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Vou colocar uma vírgula aqui, porque vai ter, né? Então, 97,2. Vamos fazer a subtração. Aqui não tem nada para subtrair, então vamos pedir emprestado para a unidade. A unidade não tem nada, pede para a dezena. Dezena não tem nada, pede para centena. Aqui vai ficar 0. Aqui ficaria 10, mas eu tenho que emprestar, então vai ficar 9. Aqui ficaria 10, mas tem que ficar 9, porque eu tenho que emprestar. Então, aqui ficou 10. 10 menos 2, 8. Vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 7, 2. 9 menos 9, 0. E 0 aqui embaixo. Então, 0, 0, 2,8. Que é simplesmente 2,8.
Então, o erro aqui foi de 2,8. Então, pensa comigo. As questões do primeiro tópico são questões de matemática básica. Só que, como eu falei, existe sempre uma complexidade. A banca sempre quer saber se você sabe interpretar e ela vai agregar valor a essa questão. Ela não vai só colocar uma conta simples de multiplicação. Ela vai agregar valor na questão para ela eliminar os candidatos que não estão preparados. Um abraço e até o próximo vídeo.